Bem-vindo, minha amiga, meu amigo do Foz ao Vivo. Aqui uma data, digamos assim, muito especial, principalmente para nós aqui do Foz ao Vivo e para todos aqueles que amam Foz do Iguaçu. Estou aqui hoje para entrevistar o general Joaquim Silva e Luna, diretor-geral da Itaipu Binacional aqui do lado brasileiro. Um bate-papo com o general aqui, que nos recebe aqui no Centro Executivo da Itaipu Binacional, na Vila A. Vou falar um pouco desse cidadão brasileiro. Ele nasceu em Barreiros, Pernambuco, em 29 de dezembro de 49. Atualmente tem 71 anos. Iniciou sua carreira militar em 10 de fevereiro de 69 na Academia Militar das Agulhas Negras, AMAN, onde se graduou aspirante oficial da Arma de Engenharia em 72. Depois foi ascendendo, como acontece, no Exército, aos postos primeiramente de segundo-tenente, primeiro-tenente, capitão, major, tenente-coronel, coronel, general de brigada, general de divisão e, finalmente, general do Exército em 2011. Em 2014, foi transferido para a reserva. Bem, hoje nós vamos falar agora em cada fase da sua carreira militar e as diferentes funções que desempenhou. Mas antes, vamos conhecer um pouco da infância deste nordestino que, como tal, experimentou em loco todas as penúrias inerentes ao seu povo. Muito obrigado por essa entrevista. Já de antemão eu te agradeço, general. Eu que agradeço. Eu como iguaçuense, e eu tenho certeza que nesse momento eu represento a todos os iguaçuenses, porque o nosso agradecimento ao Senhor, porque nós que já nascemos e vivemos, no meu caso aqui, conhecemos a Itaipu desde o seu início. Acompanhamos desde das primeiras escavações, as obras, as vilas A, B, C, aqui que tinha muita gente do Brasil inteiro trabalhando. E eu posso dizer, opinião pessoal, e sei que muita gente compartilha comigo, que nunca a Itaipu Binacional esteve tão atuante com a cidade de Foz do Iguaçu e região, certo? Então, e o senhor faz parte disso. Tanto é que em menos de 2 anos o senhor já teve reconhecido, é um cidadão honorário de Foz do Iguaçu. Por quê? Não foi difícil, com certeza, para a Câmara de Vereadores outorgar esse prêmio ao senhor, porque nunca, como disse anteriormente, um diretor ou a Itaipu Binacional teve tão presente na cidade de Foz do Iguaçu através das obras que vem contemplando, que com certeza vai trazer, já está trazendo e vai trazer muito mais progresso e desenvolvimento a toda a região. Mas, primeiramente, nós queremos falar um pouco do general menino. Não vamos falar agora do general, vamos falar Joaquim Silva e Luna, que nasceu em 1949. Quero que o senhor descreva algo da sua infância que te marcou e por quê? Meu aniversário é o penúltimo dia de dezembro, então eu nasci 2 dias antes de 1950, então 29 de dezembro. Mas a pergunta, o que marcou mais? A gente não tem, passado esse tempo todo, não tem muita consciência, dizer assim, não, mas eu diria que talvez foi a percepção muito cedo que eu tinha necessidade de sair do ambiente onde eu estava, ali dentro. Uma cidade do interior, que ainda continua sendo uma cidade muito pequena. E eu não nasci lá, nasci num engenho de cana-de-açúcar próximo ali, que não tinha usina, não tinha nada, apenas produzia açúcar. Meu pai era um homem do campo ali, família muito humilde. E comecei a estudar, precisava de um colégio que o efetivo todo de alunos tinha lá, eram 12 alunos só. Fiz todo o meu curso primário nesse local aí dentro. E me lembro, no primeiro dia que eu fui à escola, meu pai disse, você já pode ir para a escola, então já pode trabalhar. Então tinha que trabalhar junto ali também. Essas coisas me marcaram muito cedo. Depois, o grande desafio daquela época não era você, vamos dizer assim, estudar o curso primário. Era fazer um concurso de admissão para entrar num colégio para fazer o que seria o primeiro e o segundo grau ali dentro. Tinha um concurso chamado admissão, né? Concurso de admissão. Era tão ou mais difícil do que um vestibular, porque ali você decidia um pouco, se não conseguisse, aí tinha que já migrar para uma outra área. E no campo ali, a família dependia da mão de obra dos filhos, né? Certo. Então, eu diria
é uma ideia até de conclusiva aqui, que a maior força que o ser humano possui é a força da necessidade. Força da necessidade. Porque ela funciona como uma espécie de bala de prata, né? Você tem que dar certo, então você está fora. Então, ou seja, ou é ou não é. Não então tem... eu tive que, com 11 anos de idade, fazer concurso de admissão e sair de casa. Com 11 anos? Saí de casa e não voltei mais, até hoje. É quase meio-dia e eu não voltei para casa ainda. Caramba, com 11 anos de idade. Mas como até eu saí dali, fui para esse colégio, um colégio agrícola, e fiquei em regime de internato 7 anos lá dentro. Desse colégio agrícola, que tinha nada a ver com a carreira militar, eu fiz um concurso para a AMAN e entrei na vida militar. Já vamos chegar lá. Mas aí, a resposta, o que é que marcou mais aqui? Primeiro, a importância do trabalho, a participação com a família dentro, dividir. Meu pai não tinha cultura nenhuma para me orientar de alguma coisa. A minha formação, eu diria que ela é cristã, religiosa e tal. Sempre fui muito ligado a isso, sempre acreditei. Tem uma mão que guia nossos passos. Às vezes toma decisões acertadas e não sabe nem por que tomou, né? E deu certo isso aqui, por que fiz isso? Você tem uma mão divina ainda guiando nossos caminhos. Eu me dou conta disso até o dia de hoje. Então, o que marcou naquela época foi isso. Então, eu tinha que cuidar ali, uma vida no campo, a casa, eu morava lá, não tinha casa nenhuma em volta, era ali, meio abandonado. Quantos irmãos? Nós éramos 6 irmãos. O senhor é o? Eu sou a metade, fico no meio. No meio. Então, esses meus irmãos, cada um pegaram rumos completamente diferentes. Eu fui para esse colégio, estudar lá, fiquei todos eram 7 anos de período, né? Acabei falando de necessidade, eu tenho que tentar me destacar aqui no colégio para poder ocupar um espaço ali dentro. Até foi tendo essa consciência para ficar bem, não no sentido de ser liderança, você acaba tendo consciência de ajudar as pessoas e se autoajudar numa vida ali, porque você depende das pessoas, de proteção, de tudo. Né? Bem, o senhor já disse então que teve essa percepção, né, com 11 anos de idade, lá quando fez o curso de admissão, que essa era a solução, digamos assim, né, para mudar, para transformar a sua vida, certo? Daquela situação. E comenta um pouco como surgiu, então, o interesse pelo serviço militar. Eu considero, vamos dizer assim, não existe, para mim, outro meio de ascensão social que não seja o estudo. Para mim não existe. A não ser que tenha alguém, se não for por mérito próprio, tem que ser o estudo. Você tem estudo, fazer bem, se dedicar a isso aqui. E num colégio onde você não tem dinheiro sequer para comprar um caderno, é complicado. Então você tem que precisar de apoio de pessoas para ajudar tudo isso. A ideia da minha carreira militar é que o colégio era um colégio agrícola, a formação dele era mais voltada para a área de agricultura e pecuária. Então, se eu quisesse fazer um curso superior, eu teria que ir ou para a área de agronomia ou para a área de veterinária. Eram os 2 cursos que indicavam. Certo. Mas nenhum dos 2 me interessava. Eu queria fazer engenharia. Montei um grupo de estudo, na época, com 4 companheiros lá. Estudamos. Os 2 deles queriam fazer uma área técnica, o outro queria fazer medicina, o outro queria fazer advocacia, mas estudava junto. Porque o ensino chegava num ponto que ele direcionava muito para a área específica da formação. Porque esse curso ele formava 3 níveis diferentes, chamava de iniciação agrícola, mestria agrícola e técnico agrícola. Recebia diploma, tinha condições de trabalhar depois, pelo MEC, então era um curso de formação para quem parava a vida no 2º grau, vamos dizer assim. Né? Então, fiz um grupo de estudo, fizemos ali, um dava aula para o outro. Fiz, na época, um vestibular para a área de engenharia, fui aprovado, mas não tinha dinheiro para pagar curso fora, não tinha condição de fazer. Fiz só para testar a minha capacidade. Por acaso, quando eu fui buscar um certificado de conclusão, vi em cima de uma mesa assim, do colégio que eu estudava, uma propaganda, que era a primeira vez que aparecia lá, da AMAN, Academia Militar do Grande. Eu não sabia o que era isso. Não sabia o significado. Eu olhei, escrevi no papel, guardei durante muitos anos. AMAN igual Academia Militar do Grande. E vi ali, entre os cursos, tinha engenharia no meio. Eu falei, pô, isso aqui me interessa. Chamou a atenção por causa Chamou a disso. atenção. E foram 2 ideias que me passaram, que me marcaram muito. Assim. Uma delas que o título de cadete, quando você vai para uma de cadete, era um título de nobreza. É o único título que sobrou no Brasil, ainda hoje. O único título de nobreza que se tem da época do Império é o título de cadete. Falei, pô, imagina você
nobre por 4 anos aqui dentro do curso. E o outro é que o cadeto usa um espadim, que é banhado a ouro e é uma réplica do sabre de Caxias. Certo. Isso é fato também. Eu falei, vou ver isso aqui. Aí, os prazos acabando, o concurso tudo para terminar, fiz as provas. Eram poucas vagas para civis, que o grosso desse pessoal vinha do meio militar, ou de colégio militar, ou da escola preparatória de Campinas, então foi um efetivo pequeno para o pessoal civil. Bem, ingressei nessa concurso, aprovado, parte física, e fiquei 4 anos na academia com dificuldade. E por que dificuldade? No início, depois eu superei. Porque eu era primeiro aluno no colégio que eu estava, com 7 anos fui primeiro aluno, mas o meu primeiro aluno, quando você compara com outro nível, a altura do sarrafo é muito mais alta. Certo. As primeiras provas foi muito difícil, então superar matéria que eu nunca tinha estudado, de física, de química, de descritiva, de desenho técnico, algumas coisas que... Então, essa superação para mim foi o grande desafio da AMAN. Mas saí superando. Aí eu falei da força da necessidade. A gente ganha uma impulsão tão grande que depois você sai ultrapassando. É como se saísse largado numa corrida um pouco atrás, aí vai se superando. Nas minhas perguntas, estava aqui, né, se sentiu falta dos pais da academia, mas o senhor já falou para mim que aos 11 anos, na verdade, já saiu, né, para estudar. Mas como é que foi, então? Foi muito antes da academia, essa ausência, digamos assim, dos pais no dia a dia? Foi. É uma parte aí até sensível, né, porque os meus pais, por a sua educação, pela sua cultura, eles não tinham condições de me orientar, vamos dizer assim, para o que eu queria fazer. Até nem sabia o que eu queria fazer. Né? E então eu tive que buscar professores, buscar mestres, companheiros ali. E aliás, usei isso a vida inteira. Ainda hoje eu uso aqui na empresa. Ouvir as pessoas, ouve. Aproveita, ou se não aproveita, descarta. Então, a ausência dos meus pais, como o lugar que eu estava no colégio era melhor e tinha mais conforto que na própria casa, você acaba a cabeça nossa achando que ali é um local melhor do que o outro. Mas, logicamente, eu fui acompanhando. Meus pais acompanharam pouco. Minha carreira militar não acompanharam nada da minha carreira militar. Nem sabiam. Meu pai nunca soube, porque fui até general. Meu pai nunca soube disso, não tomou conhecimento disso, porque isso não significava nada. Né? Não me lembro, não fazia sentido na carreira dele. Dos momentos ao longo da carreira, eles não acompanharam os momentos, porque também não tinha percepção do que significava isso. Sim. Então, a gente sente falta, do ponto de vista afetivo, a gente sente falta. E eu sempre tive um carinho todo especial. Mas de presencial, como não houve isso, você acaba... Ele não sente falta daquilo que nunca teve, né? Entendi. Ele só sente falta daquilo que teve. Como não foram presentes afetivamente, sim, né? sim. Sempre foram presentes, ainda hoje são. Mas, do ponto de vista de precisar para alguma coisa, acabou não afetando. Não me trouxe nenhum problema. Eles são vivos? Não, já estão falecidos, todos os dois. O meu pai faleceu até relativamente cedo, 69 anos. Minha mãe viveu bem mais, faleceu até uns 5 anos atrás, mas viveu até 91 anos. Então Bastante. Durou bem. Podemos falar do casamento do general, os filhos? Bem, eu demorei um pouquinho. A carreira militar é bom que a gente acompanha a turma, né? Nunca acompanhando. Quando eu fui fazer um curso, era capitão já, nós fazíamos a nossa graduação, né? Quando eu fazia o curso de capitão, a gente chama de Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, só que é a nossa pós-graduação, e tem um universo menor, que é da arma de engenharia, que era um grupo meu, uns 54, mas tem todo o restante aqui dentro. A minha turma eram 542, assim, depois foram ficando ao longo do tempo. Eu me dei conta daquele universo ali, é o único que era solteiro, todos os restantes já tinham casado. Então, eu tinha passado mais de 10, 12 anos, você ainda não... Eu falei, eu acho que está na hora de tomar uma decisão na vida aí. Aí, casei e tenho 3 filhos, 2 garotos e uma menina. Na época, a gente tinha condições, tinha cabeça para planejar isso aqui. Pensei em ter 2 filhos, mas como os 2 foram homens, aí a esposa cobra, né? Cadê a menina, né? Cadê a menina? Mas vamos apostar no escuro. Se for menina, bem, se não for... Mas vem a menina. Aí veio a menina. Eu fiquei sabendo quando ela nasceu, porque nós não quisemos fazer exame de nada né? Para ser surpreendido. A hora que surgiu. Quando surgiu, menina, foi uma festa. Ainda hoje é. Eles moram onde, os 3? Os 3 estão atualmente em Brasília. Mas necessariamente não. Uma ficou um período em São Paulo, o outro tem um período no exterior, voltou. Sim. Alguém seguiu a carreira militar? Não seguiu. A minha filha, na verdade, ela foi tenente temporária por 8 anos.
Era dentista, odontologia. Certo. Teve no Haiti, teve missão de paz, teve uma experiência boa, mas já terminou o tempo dela, agora voltou. Né? Certo. E os outros dois não quiseram seguir carreira militar. Um foi parar de tecnologia e o outro foi parar da administração da empresa. Perfeito. O senhor fez vários cursos durante a sua carreira. Podia estar olhando na sua biografia. Entre eles, o mestrado em operações militares, em 81. Nessa fase da sua vida, o senhor trabalhou muito tempo na engenharia de construção do Exército. Verdade. Fale da importância desse trabalho, da engenharia de construção do Exército, na época e também no atual governo. Ela é significativa. E para a minha formação, para a minha área de engenharia, foi determinante. Porque o que cai na prova não cai na vida. Então, o que a gente estudou para a prova, na prática, a teoria é diferente. E na região amazônica, quando eu servi todo o meu tempo de engenharia, eu servi na Amazônia. Então, a realidade, ela se impõe de uma forma que, bem, isso aqui mas não funciona assim dentro, não. Você tem que adaptar a uma realidade. Eu vivi todos os postos da carreira, até general de brigada. Em algum momento, eu estava na Amazônia, em algum momento. Como tenente, comandando companhia de engenharia de construção, como capitão, depois voltei como major para a parte da administração, depois como coronel para comandar um batalhão de engenharia de construção em Boa Vista, em Roraima, e sempre na Amazônia. Eu tive mais fortemente em 2 estados, principalmente em Rondônia, que era território ainda, depois em Roraima, que ainda era território, depois passou a estado, os 2, então numa época bem incipiente. E voltado para 2 rodovias, a BR-364, que liga Cuiabá a Porto Velho, que estava sendo implantada ainda. Sim, que é de Roraima. Então, e a outra na BR-174, que liga Manaus a Boa Vista, que também estava sendo implantada. Eu trabalhei em 2 momentos nessa rodovia. Primeiro na fase de implantação dela, depois no asfaltamento dela. Já como coronel, trabalhei nessa rodovia. Com um aprendizado fantástico em tudo que a gente tem que fazer, porque a vida ali é prática. Tem problema de período de chuva, tem a parte de logística que é complicadíssima. Ali ou você lidera a equipe ou você não faz as coisas. Tem que estar presente, isso se viu para a minha vida. Tem que estar presente, dormir na rede do lado do... Eu era capitão, dormia na rede junto, do lado do soldado ali, e tem que dormir dentro, ficar na obra, desmatamento, obra de construção de ponte, obras de arte. Se viu para o meu currículo, em termos de aprendizado, mas se viu para liderar pessoas em situação de dificuldades. Ficar 60 dias sem sair para voltar para a sede do batalhão, lá trabalhando sábado, domingo. Então, foi um aprendizado muito forte. E aí a convivência a gente começa a valorizar as outras pessoas, a ouvir. Muitas vezes você tem um problema que a solução está na mão do soldado ali. Ele tem uma ideia que você não pensou e dá aquela solução e você capta aquilo ali, melhora e dá a solução. Certo, então, para mim foi fantástico a experiência. Eu não trocaria por nada. Tá certo. E a atual importância da engenharia de construção no atual governo? Continua sendo. A engenharia, ela tem, o objetivo principal dela é adestrar o seu pessoal, né? Porque a Força Armada é para a guerra. E ela adestra fazendo obras de interesse nacional. Naquela época, todo o desbravamento daquela área amazônica foi feito pelas Forças Armadas, pelo Exército, particularmente, né? Com a construção. E essas 2 rodovias que eu falei foram grandes penetrantes ali, que permitiram o desenvolvimento do estado de Rondônia, de Roraima depois. Então, ele não é só importante, ele é decisivo. Primeiro, em termos de tecnologia, nós usamos muito a cultura do Instituto Militar de Engenharia para melhorar a qualidade do nosso aprendizado. Somos pioneiros numa série de soluções para explorar pedreira, para plano de fogo, para um monte de coisa. Para testar a tecnologia num ambiente completamente hostil. E faz um custo muito mais baixo. O custo de mão de obra é completamente, em relação ao que é se cobrado em outras áreas, muito mais baixo. Tem um compromisso com a qualidade. Muitas vezes prepara um trecho aí de 100 metros, 200 metros de asfalto, tudo pronto. Chega a sessão técnica, vai lá, faz os testes de prova, diz, pode retirar, que não passou no trecho. Retira tudo, sem estresse, retira tudo, refaz de novo o trabalho. Então tem esse comprometimento. E quem faz? Às vezes na época eu tinha 20 e poucos anos de idade. Você refaz tudo aqui sem preocupação nenhuma. Fazemos, porque está na nossa alma, no nosso caráter, nos nossos valores, fazer o melhor possível, né? Perfeito, perfeito. Vale ressaltar, general, que hoje em dia, né, graças às redes sociais, né, o povo brasileiro pode acompanhar mais esse trabalho, né? Porque, como o senhor está falando, sempre foi feito, mas agora temos a oportunidade de ver
esse trabalho que o Exército traz para o progresso e desenvolvimento do país. E na época, ou o Exército fazia ou ninguém fazia. Ficar para trás, porque a iniciativa privada não tinha interesse para ali, era muito caro, muito prejuízo implantar, colocar toda uma logística lá dentro para fazer. Ele não fazia. Então, ou fazia ou ninguém fazia. O senhor também realizou um doutorado em ciências militares quando já era major, depois promovido a tenente-coronel. Em 95, fez parte da missão brasileira de instrução no Paraguai. Fale da sua experiência em terra guarani, a sua ótica sobre o povo paraguaio e se essa experiência anterior no Paraguai, né, te ajuda, em que sentido hoje como diretor-geral da Itaipu Nacional aqui na Tríplice Fronteira. Ajuda e ajuda muito. Mas o meu doutorado, isso aí também, pouca gente sabe, as Forças Armadas, nossas ascensões são por concurso, você tem que fazer uma prova. Uma turma, falei que a minha turma de 500 e pouco, a quantidade de pessoas que fazem esse curso aí é da ordem de 80, 100 que conseguem ser aprovados em concurso. Preparação de 2 anos, muito complicado, tenso, difícil e estressa. A gente já está casado às vezes, com o filho tem que dedicar uma parte do seu tempo trabalhando, que normalmente é à noite, né, para fazer isso aqui. Então foi aprovado no concurso, é um curso de 2 anos, na Praia Vermelho. Lá, né. Depois eu voltei a essa escola para ser instrutor nela, professor, foi uma experiência boa também. Isso aí nos permite a condição de você sonhar em ascender o generalato, porque senão, se não passou nesse crivo, já para por isso. Ele pode ser promovido por antiguidade, não mais por merecimento. Ele não consegue se ascender porque, obrigatoriamente, para ascender o generalato, tem que ter esse curso. Certo. Depois tem outro curso também, que é um pós-doutorado, que é o Política e Estratégia e Alta Administração, Sim. que é também na mesma escola. Esse aí não é, esse aí já é por escolha. Como você já fez o necessário, e o Exército escolhe. Normalmente, numa turma, 15, 20 que podem fazer o curso. Esse pessoal já fica um pouco direcionado em condições de concorrer ao generalato, né? que é uma escolha. Mas nesse período, eu era tenente-coronel, 92, 94, eu vim servir aqui no Paraguai. Também é uma outra dificuldade, porque para vir, você tem que ser habilitado naquele idioma. Eu não estava atentado para isso. Um dia alguém me disse, numa brincadeira, um companheiro que trabalhava nessa área de escolha pessoal falou, você anda rasgando dólar, não quer ir para o exterior. Né? Falei, como assim? Estou habilitado em nada, nem em português. Aí eu falei, caramba, eu tenho que... Aí procurei olhar o cenário, falei, vou fazer habilitação em espanhol. Aí tem prova também, se habilitar. Depois eu fiz habilitação em inglês também, para poder ficar em condições de concorrer a uma vaga dessa. Aí vim para cá, para a missão, fiquei 2 anos aqui. É uma missão de instrução na época, era diferente, agora existe, mas é diferente. Você era vamos dizer, professor, instrutor nas diferentes escolas. Escola de Comando de Estado-Maior dele, na escola de capitães lá, na escola da Academia Militar, que seria a nossa mãe, o Colemil. E para mim foi uma experiência fantástica, fantástica. Ainda hoje tenho muitos amigos daquela época, muitos que estão em contato hoje, família, etc. Então aprendi, eu dizia, gosta não, amar esse povo. Então, a minha vinda para cá, ela foi um prêmio em termos de poder conviver de novo, de perto com esse pessoal. Então, tem uma afinidade muito grande e me ajuda a entender. Muitas vezes eu vejo matéria de jornal, não sei o que lá e tal, isso não representa a verdade. Povo de alma boa, formação religiosa muito profunda, gente que está pronta a ajudar. Eu fiquei encantado com o país, sinceramente. Muito mais pobre na época, muito mais deficiente, como eu disse, mas a convivência com o povo paraguaio, com os militares da época, com a família que nada a ver, para mim foi fantástica. E vale para mim até hoje. Até para não fazer juízo de valor apressado, nem ouvir ser manipulado por mídia ou concluir percepções dos outros. Digo, eu não preciso ouvir com o ouvido de ninguém, nem ver com os olhos de ninguém. Eu já vi com meus próprios olhos, sei o que é. O presidente Jair Bolsonaro sempre fala que é bom ter vizinhos fortes. É isso mesmo. E o Paraguai tem crescido muito, né? Antes da pandemia, né? Muito. Era o país que mais crescia em seu PIB, né? Aqui verdade. Na América do Sul. É verdade. E isso, por exemplo, com a existência da Itaipu Nacional, dá para dizer que o Brasil é partícipe desse crescimento? Né? Totalmente, mas sem receio. Sem receio. Pode falar e afiançar que a existência de Itaipu, esse projeto binacional, foi um fator importantíssimo, vou dizer que foi decisivo, mas importantíssimo para o desenvolvimento da margem direita, a margem paraguaia. E continua sendo.
Vai continuar sendo ainda. Acabando o pagamento da dívida, fica melhor ainda, tem mais recursos para investir. Né? Perfeito. Continua sendo. Numa outra oportunidade, vamos falar do Tratado do Anexo C, tá bom? Em suas experiências internacionais, se destaca também a função de adido de defesa naval do Exército e Aeronáutica em Israel, de 99 a 2001. Como foi essa experiência no país, né, que é considerado uma das maiores potências militares, né, do planeta? Também foi uma experiência fantástica para mim. Começa com a barreira de idioma. O idioma de Israel é hebraico. Logicamente, ele se comunica em inglês com o pessoal, não há problema nenhum. Tem muita gente que fala espanhol, mas também ali é um país de imigrantes. Tem muito imigrante russo, que é uma população muito grande de outros países. A gente acaba tendo uma convivência interessante. Eu vivi 2 momentos lá nos meus 2 anos. No primeiro ano, 99, um ano que estava mais tranquilo, mais estabilizado o país. E o ano seguinte, com a segunda intifada, aquela ida do Ariel Sharon, que era primeiro-ministro, foi a Mesquita. E ali acabou gerando um conflito e começou uma série de homem-bomba. Foi um período mais complicado, até para a família. Meus filhos eram pequenos, estudavam em colégio hebraico, estudavam em outro colégio americano. Uma experiência fantástica. Em termos de experiência militar também foi muito bom, porque eu já tinha maturidade nisso, eu tinha todos os cursos que interessava ter na carreira militar. A gente podia acompanhar, porque ali tem um universo de adidos militares muito grande, a gente convivia com eles, né, de tudo que é país do mundo. Imagino que depois dos Estados Unidos, o país que mais tem adido militar seja Israel. Né? Porque ali é uma esquina do mundo, né? Ali você consegue estar ligado em 3 continentes. Em meia hora você está num continente, no outro no outro. É verdade. Pode escolher ir para o Oriente Médio, bem para a Ásia, né? pode ir para a África, pode ir para a Europa. Ali, do voo, você sai para a esquina dessa aqui. Experiência bem interessante. Também tenho amigos daquela época até hoje. Para mim foi de extremo valor. Depois que eu saí de lá, já tem mais de 20 anos, o país evoluiu muito. Né? Evoluiu muito. Tel Aviv, quando eu morava, cresceu muito verticalmente. Sim. Jerusalém também cresceu muito. O país é pequeno, dá para percorrer o todo de carro, dá para conhecer bem o país. Tem aquelas fronteiras em torno dele que definem um pouco a sua geopolítica, até a sua espécie de força armada que ele tem que possuir. Esse equilíbrio na balança de suas ordens tem que ser bastante forte, diz que investe muito em tecnologia. Tem fronteira com o Líbano, com fronteira com a Síria, né? Fronteira com a Jordânia, com o Egito, fronteira um pedacinho pequeno ainda com a Arábia ali. Então a gente acaba convivendo um pouquinho com esse mundo ali, bem interessante. Perfeito. Em 2014, o senhor passou para a reserva, né? Sendo que o teu último posto, né, foi o chefe do Estado-Maior do Exército, né, e passou para a reserva. Como você sentiu nesse momento? Apesar de, né, que logo em seguida o senhor já continuou na reserva, né, sendo secretário, depois secretário-geral também, né? E veio ser também do Ministério da Defesa. Fale um pouco desse momento. Deixa eu colocar só um passo antes, bem muito rápido. Sim. Quando eu saí como general de brigada, eu fui comandar uma brigada de infantaria de selva na Amazônia. Você é de engenharia, mas fui para lá. Porque o oficial general não tem arma, ele pode ser qualquer coisa. Então, eu fui comandar a brigada de infantaria de selva, uma experiência bem marcante, lá em Tefé, onde só chega lá, até hoje está assim. Não tem estrada, você chega lá ou por avião ou por água. E não tem outro caminho para chegar e leva um dia para fazer tudo isso. Foi uma experiência bastante antiga. Depois eu vim para Brasília, fiquei um período como diretor de patrimônio, saí general de divisão e fui ser chefe de gabinete do comandante do Exército. Fiquei 4 anos nesse cargo. Não tem histórico de alguém ter ficado 4 anos no cargo desse, porque muita confiança do comandante, ficar junto ali. Experiência riquíssima. Depois eu fui promovido a general de Exército. Normalmente o chefe de Estado-Maior do Exército é o oficial general mais antigo, do 4 estrelas mais antigo. Eu era recém-promovido, era o mais moderno, e foi ser o chefe de Estado-Maior, sem nenhum problema. Então, um paradigma quebrado, um ter ficado 4 anos de chefe de gabinete, o outro, recém-promovido, ser chefe de Estado-Maior, fiquei 4 anos também lá. No dia da minha passagem para a reserva, eu passei a função 11 horas da manhã, às 2 da tarde estava assumindo esse cargo do Ministério da Defesa. Já tinha sido convidado pelo então ministro da Defesa da época. Fui para lá, fiquei 5 anos. Né? 1 ano como secretário da Pessoal de Esporte, depois como secretário-geral, você acompanha todo o orçamento da Força, toda essa parte aí. É uma função pesada, e depois 1 ano como ministro da Defesa. Perfeito.
agora já como diretor da Itaipu, desde 26 de fevereiro, quando o senhor tomou posse, em 2019, certo? Já disse anteriormente na nossa entrada que Foz do Iguaçu experimentou uma participação da Itaipu binacional nunca antes visto. Todas essas obras que já são de conhecimento público, isso vai continuar? Essa forma de desenvolvimento, essa forma de participação da Itaipu binacional junto à Foz do Iguaçu região? Vai continuar assim. Como é que nós nos planejamos para começar para cá? A minha vinda para cá, no dia da minha passagem de cargo de ministro da Defesa, fui presidido pelo presidente Bolsonaro, ele estava com 2 dias de presidente da República, quando terminou a solenidade, eu tinha acabado de falar, ele pegou do fogão e foi para lá e disse, olha, não, você não vai botar o pijama agora, ainda tem um desafio para você. Falou assim, público para todo mundo. Depois, em particular, convidou, junto com o ministro da Minas e Energia, e eu vim para cá. Tive em torno de um mês aqui para pensar a missão, e com alguns focos. Um deles, primeiro, vamos colocar a diretoria em Foz do Iguaçu. Então, eu venho morar aqui. Depois, trazer todos os diretores para cá. E depois, extinguir Curitiba. Não nada contra Curitiba, mas é porque eu achava que aqui era o local onde a gente tem que estar junto, estar presente. Conhece aquela coisa de nordestino, que engorde o boi é o olho do dono, né? Então, tem que estar perto ali dentro. Essa é a primeira coisa. Segundo, vivendo a realidade daqui, a gente foi trabalhando com austeridade, economia de recursos, e conversando com o governo federal, com o governador Ratinho, e vendo as necessidades e estabelecendo prioridades. Aí tem que ver o conjunto das obras estruturantes e ver como nós encaixaríamos aquele dentro do nosso orçamento. Foi o que foi feito. Na época 19, investimento na ponte, inicialmente, depois no aeroporto, depois no hospital. Havia essa sequência de obras. A ideia é continuar investindo. O que tem de limitação? Fica bem claro aqui. Nós já temos um compromisso assumido. Ou seja, nosso orçamento, parte dele, né, pequeno, já está comprometido com essas obras. Nós temos que continuar entregando agora. Quer dizer, o aeroporto continua sendo construído, a ponte está aí construída, temos que pagar essas despesas. Então, o nosso compromisso hoje, número 2, número 1 é produzir energia elétrica, está contratado, número 2 é entregar as obras que foram contratadas. E também atuar na nossa atualização tecnológica da usina, que é a galinha dos ovos de ouro nossa. Tem que cuidar disso, tem que ter esse foco aqui. O restante é investir no que for possível. Hoje ainda tem demandas na região? Tem. Ainda é possível investir? É possível investir sim. Então ainda temos condições de investir em alguma coisa. Tivemos ontem reunião com os prefeitos do município Lindeiros, aí foi interessante a conversa, a expectativa. Vamos tentar corresponder a isso. Perfeito. Para finalizar, um dia o senhor disse que a falta de respeito às instituições, de repente, é a falta de Deus na vida das pessoas. E eu gostaria que o senhor definisse, em poucas palavras, como o senhor quiser, o general Joaquim Silva e Lula. Difícil aqui. Em algum momento da minha vida, eu tentei definir qual era a minha missão de vida, vamos dizer assim. O que é que você faz? Porque a gente vive falando de missão, empresa tem que ter missão, tem que ter valores. Mas você tem isso aqui? Eu pensei comigo, isso tem uns 20 anos atrás. Eu coloquei missão assim, minha missão é servir. Assim, é servir. E no ato de servir, procurar ser um ser responsável. E na maneira de fazer, prestar esse serviço, é procurar ser uma pessoa capaz de convencer todo dia a mim mesmo, que nós somos desafiados pelo que nós vemos aqui no nosso dia a dia, né? E convencer as pessoas que estão comigo, que podemos caminhar em direção àquele que nos criou, aquele que nos... e ter a quem prestar conta. Então, eu diria hoje a esse sentimento de Deus que eu tenho, se pegar posso mostrar um dia que quiser pessoalmente. Quero sim. Minha hierarquia de valores, você vai estar 01 Deus, 02 tempo. Considero o tempo como um bem caríssimo que nós temos, porque é finito, né? O tempo passa. A gente faz ou então passou a oportunidade de fazer. Meu tempo aqui, eu fui por 4 anos, então tenho que correr atrás das coisas, fazer, entregar nos prazos, senão a gente perde a oportunidade de fazer. Então, fazendo isso, servir, tirar o foco de si mesmo, ser capaz de esquecer-se de si mesmo até, para poder servir as pessoas, isso serve melhor. Ninguém é feliz fazendo feliz, é feliz fazendo alguém feliz. Aí você acaba tendo um retorno do que é possível fazer, né? Eu considero que no que faço aqui, estava comentando hoje com a empresa como um todo, não penso no happy hour, sempre penso no happy day. Então, penso que
que o dia tem que ser um dia feliz, não o final do dia ou a hora que chegar, as férias. Não, não, não. Todos os dias tem que ser um dia feliz, dia de realização. Então, eu me definia alguém que vive profundamente o presente. Perfeitamente Hoje. aqui, onde está a cabeça, está o coração, está a mente, estão todas as minhas energias. Vou vendo aqui e olhando para frente. Então, ok, eu agradeço em meu nome, de todos os iguaçuenses, em nome dos seguidores do Foz ao Vivo, daqueles que vão assistir essa nossa entrevista e aqueles que vão passar a seguir o Foz ao Vivo depois dessa entrevista mesmo. Muito obrigado. Obrigado, amigo. Bem, estamos à disposição.